Opa, vamos lá então, segunda parte aí do estudo da Mesopotâmia. Primeira parte, nós vimos ali um pouco, né, uma introdução, né, vendo com algumas coisas aí, né, que fazem parte do legado da Mesopotâmia, mas antes disso, nós vimos também a localização da Mesopotâmia no tempo, quando que ela existiu, e no espaço, né, onde que ela existiu, onde que ficava a Mesopotâmia. Depois disso, nós falamos um pouco aí da organização política da Mesopotâmia, nós vimos ali que eles se organizavam sob o sistema de cidade-estado, vimos também um pouco das atividades econômicas realizadas na Mesopotâmia, né, atividades principais. Lembra de tudo isso? Pois é, vamos continuar então. Agora a gente vai ver ali a organização social da Mesopotâmia, né? Como que se organizava a sociedade, como é que a gente pode dividir, que grupos sociais existiam. Tem aí, acho que uns 9 ou 10 grupos sociais, 10 grupos sociais aí. Claro que não é importante saber a ordem de cada um, decorar os 10. A verdade, a história não é importante decorar nada, né? A história você tem que entender. Mas isso aí é para a gente entender, então, como que era estratificada a sociedade na Mesopotâmia. Eu separei por cores aí, então aqueles que estão em azul, ali na pirâmide social, são os grupos que possuíam ali algum tipo de privilégio, né, em relação a leis, em relação à vida também, né? Então a gente tem ali o rei de cada cidade, como a gente falou, né, na questão da cidade-estado, temos os sacerdotes que ajudam o rei a ser rei, ajudam o rei a governar, são sacerdotes que têm o papel de convencer a população de que o rei é um representante dos deuses na Terra, de que tudo aquilo que o rei ordena que a população faça, o rei o faz sob as ordens dos deuses. A gente vai ver aí na próxima tela, a gente vai falar sobre a religião mesopotâmica. Tá? Em seguida, a gente tem os nobres, soldados, grandes latifundiários e os grandes comerciantes. Então, esses grupos aí possuem algum privilégio político, algum privilégio, na verdade, mais econômico e tal, e têm mais proteção das leis. Certo? Abaixo desses, então, nós temos ali pequenos comerciantes, camponeses, artesãos e escravos, por último, como, né, só ia acontecer em qualquer sociedade escravista, certo? A proporção dos grupos ali, a gente vê, mas tão pouquinho escravo assim. A escravidão na Antiguidade Oriental, Mesopotâmia e Egito principalmente, nunca desempenhou um papel tão forte, né, tão determinante quanto foi na Grécia e em Roma. Lá sim a escravidão, né, se a gente for fazer uma pirâmide social de Grécia e de Roma, né, a proporção de escravo é bem maior. Nessas civilizações da Antiguidade Oriental, a escravidão não desempenhou, não foi determinante, não foi tão fundamental assim, beleza? Falando em religião, que eu tinha dito, né, que a gente já ia falar nela, os mesopotâmicos têm aí algumas crenças religiosas bem peculiares, né? Enfim, são politeístas, como quase todos os povos da antiguidade, à exceção ali dos hebreus. Então eles cultuam uma infinidade de deuses, tem dezenas e dezenas de deuses, embora cada cidade tivesse lá o seu deus principal, né? Então, como uma espécie de padroeiro que a gente compararia hoje, opa, volta, que eu não acabei, uma espécie de padroeiro e tal, né? Os deuses mesopotâmicos, eles têm forma humana apenas, né? Quando a gente chegar em Egito, ali a gente vai ver, né? Deus com forma humana e animal. Mesopotâmia não tem isso, Deus somente com forma humana. Eles realizam, né? Opa! Os mesopotâmicos realizavam oferendas aos seus deuses. Sempre, né, a gente está vendo aí um templo, né, sempre cada cidade mesopotâmica construiu um templo maior para aquele seu deus principal, né, era um prédio, assim, a construção de maior destaque era aquela para o deus principal. A gente falou já na importância dos sacerdotes, né, a importância inclusive política de convencer as pessoas do papel divino dos deuses, né, de que o deus, o representante, o rei, ele vai se encontrar com os deuses diariamente e na Mesopotâmia, então, eles acreditam apenas em vida terrena, não tem a crença em vida após a morte, como no Egito. Beleza?
Opa, vamos terminar então com esse estudo, quer dizer, terminar com o estudo introdutório da Mesopotâmia, né? Não dá para a gente matar aí uma civilização, estudar uma civilização tão grande quanto a Mesopotâmia, que existiu por quase aí, em torno de 3.000 anos, a gente não vai matar aí em 2 videozinhos de 10 minutos. Né? Mas então esse estudo introdutório. Buenas, depois da gente ver aí, né, as crenças religiosas dos mesopotâmicos, vamos entender agora por que a gente ainda estuda a Mesopotâmia até hoje. 2020, Brasil, a gente estuda uma civilização que existiu na Ásia há milhares de anos atrás e que já faz milhares de anos que nem existe mais. Por que a gente ainda tem que estudar essa civilização? Já vamos entender isso estudando o legado desta civilização. Operações básicas da matemática, que a gente já havia falado lá no início do vídeo, né? Desenvolvimentos grandiosos na matemática, né? Como as raízes quadradas e cúbica, círculo de 360 graus, tudo isso aí junto, né? Todos esses desenvolvimentos na matemática permitiram a eles grande desenvolvimento em engenharia e arquitetura, né? Com a construção de grandes obras como zigurates, muitos metros, dezenas de metros de altura e que permaneceram em pé durante milhares de anos. Uma região que desde a antiguidade é assolada, é marcada por guerra tempo inteiro, né? Guerras internas, como a gente viu, uma cidade contra outra, depois guerras contra outros, invasões por outros e tal. Tá? Um desenvolvimento, uma área fundamental que eles desenvolveram, a escrita. Escrita vai aparecer na próxima tela ali como, né? Escrita cuneiforme, não com letras, né, não com alfabeto, mas um tipo de escrita, o primeiro tipo de escrita, né, o mais antigo conhecido até hoje, a Suméria. Estudo dos astros, estudo e observação dos astros, né, tem indícios muito fortes aí de que eles teriam conseguido enxergar até 4 a 5 planetas sem equipamento algum, né, sem um telescópio, nada disso, e associaram isso à vida das pessoas, né, então os desenvolvimentos na astrologia, né, começaram a estudar a influência que os astros podem desenvolver, né, exercer na vida das pessoas. Primeiro código completo de leis da história da humanidade, Código de Hammurabi, né, completo porque alguns povos anteriores a eles até fizeram alguns códigos de conduta, códigos de regra, né, o Código de Hammurabi dos Mesopotâmicos, desse rei Hammurabi, né, que governou Mesopotâmia, a Babilônia, né, no século XVIII a.C., ele oferece penas aí para uma série de situações, né? Ele prevê uma série de situações em termos de família, em termos de coletividade, em termos de recursos, em termos de crimes e tal, e fornece a pena para isso. Contagem do tempo através do sistema sexagesimal, que a gente utiliza até hoje, né? Esse negócio de hora, 60 minutos, minuto 60 segundos, o dia dividido em dois períodos de 12 horas do dia, 12 horas da noite, 12 meses e tal, enfim, a gente utiliza até hoje esse sistema, só para citar algumas das áreas que os mesopotâmicos desenvolveram, né? E tu aí, enfim, com tudo isso, e tu aí te achando todo evoluído, né? Olha o que os caras inventaram há 6, 5 mil anos atrás. Tá? E aqui, então, a escrita mesopotâmica, a escrita cuneiforme aí à esquerda, né? Esses escritos em forma de cunha, símbolos, e a gente vê, né, hoje em 2020, século XXI, está se voltando a escrever através de símbolos. Que coisa, não? Buenas, para fechar, então, era isso, né, pessoal? Nessa breve introdução à civilização mesopotâmica. Introdução, não esgotamos nenhum assunto, precisaríamos de muitas horas para isso, mas já deu para ter uma ideia geral do que foi essa civilização, beleza?